Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Vamos dar continuidade às nossas atividades de língua portuguesa. Hoje, segunda-feira, ainda não estamos com o restabelecimento da energia normal, 100%, mas graças a Deus a gente percebe que a gente já está com mais energia em casa, né? As coisas já estão voltando ao normal, que assim seja. Vamos lá, meus amores. Na aula passada, nós falamos sobre a introdução do discurso, nós falamos sobre a estrutura básica de um discurso, né? Nós falamos na introdução, na proposição, né? E nós falamos também no assunto central do discurso e, por último, nós falamos na conclusão desse discurso, tá bom? Hoje eu deixei para vocês fazerem a atividade, nós vamos fazer a correção dessas atividades e na próxima aula de vocês nós vamos estudar figuras de linguagem, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer a correção. Eu poderia muito bem deixar a ficha corretiva, mas mesmo assim eu optei por compartilhar, por fazer essa correção com vocês, de forma não somente que vocês peguem as respostas, mas de forma que vocês reflitam sobre aquela resposta, né? E aí, obviamente, que vocês consigam entender, tá bom? Compreender e, ao término, aprender, que é sempre o nosso objetivo central das nossas aulas de língua portuguesa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vocês vão passar na página 8, né? Na página 8, nós falamos na aula passada, vocês ficaram de fazer atividade, tá bom? Nós vamos também aqui, essas atividades aqui da página 9, tá tudo tranquilo, porque basicamente você vai transcrever algumas falas, algumas partes do discurso. Por exemplo, aqui na questão 8, faça o que se pede, transcreva a introdução do discurso do Eduardo, né? A gente vai ter que voltar, né? Lá na parte do discurso do Eduardo, aí vocês vão voltar no livro de vocês, que é sempre mais fácil, e aí vocês vão pegar o trecho que vocês consideram parte da introdução, tá bom? Aqui no livro, ele traz como resposta esse trecho aqui, olha. Finalmente sou capaz de dizer algumas palavras minhas. Eu nunca quis omitir nada, mas até agora não foi constitucionalmente possível falar. Aí ele diz assim: pode variar entre os alunos o que considera introdução até outras partes do discurso, né? Então, isso aí vai ficar também muito a critério de vocês. Por quê, professora? Porque alguns podem considerar a introdução apenas um primeiro trecho, outros podem dizer, não, professora, a introdução ela se estende, né? Ela vai mais adiante. Então, algumas partes do texto, do discurso, são vocês que vão fazer essa consideração. Até onde vocês consideram a introdução? Então, vocês vão colocar aí na letra A, tá bom? Aqui no livro ele traz a sugestão. A letra B, transcreva a passagem que pode ser considerada a proposição do discurso lido. A proposição seria o quê, professora? Lembra que a gente falou a justificativa, né? Uma complementação da introdução, né? Na proposição aí, a gente vai perceber, como até aqui no livro de vocês tem, né? É o momento em que o orador ele vai deixar claro o assunto que ele vai desenvolver, né? E tudo mais. Então, esse assunto ele pode também conter uma justificativa para tratar do tema, né? Um aviso, né? Então, você vai transcrever essa proposição, tá bem? Aqui ele trouxe como sugestão aí, olha, como resposta: há algumas horas eu cumpri meu último dever como rei imperador e agora eu fui sucedido por meu irmão, o Duque de York. Minhas primeiras palavras devem ser declarar minha lealdade e isso eu faço de todo o coração. Observa aí também que é um momento em que você tenta de alguma forma chamar a atenção
ali das pessoas que estão ali na plateia, de alguma forma conquistar, né, a empatia daquelas pessoas e tudo mais. Então, quando ele olha, observa aí como ele fala, né, questão do sentimento, né, ele vai fazer aquilo de coração. Então, é uma forma também de captar a atenção daquelas pessoas, tá bom? Para o discurso. Tá bem, meus amores? Vamos lá para a questão 9. Sobre essas duas partes do discurso, ou seja, sobre a parte do assunto central e da conclusão, resolva os itens propostos, tá? No caso do discurso lido, o assunto central é desenvolvido na maioria dos parágrafos, né? Para você, em quais parágrafos é o desenvolvimento do assunto central? Aqui ele trouxe do terceiro ao 10º parágrafo, né? Aí você vai dizer qual parte você considera aí que ele trabalha já a questão do assunto central do discurso, tá bom? Lembrando que alguns podem considerar do terceiro ao 10º, outros podem considerar do 4º ao 9º, vai depender muito do seu ponto de vista, o que você considera assunto central, tá bom? Mas aqui, como resposta, ele considera do terceiro ao 10º. Você concorda? Tá bom? Então é isso que você vai colocar aí na letra A, esse trecho, tá bom? A letra B pede para você transcrever os parágrafos que podem ser considerados a conclusão do discurso, né? Como o discurso ele é um texto estruturado, então você vai perceber introdução, proposição, assunto central e conclusão. Então ele está pedindo para você basicamente buscar o que você considera a conclusão desse discurso do Eduardo, né? Aqui ele trouxe sugestão, olha, como eu tô falando, ele trabalha com sugestões, né? Ele traz os parágrafos 11º e o 12º, né? E aí ele diz para você também que você pode considerar outras possibilidades, né? Então, é como eu falei para vocês, né? Isso aí vai depender também do seu ponto de vista. O que você considera conclusão? Será que são apenas esses dois parágrafos? Tem um outro parágrafo que você acha que se encaixa na conclusão ou você acha que não? Então, é isso aí que você vai colocar aí na letra B. Quais são esses parágrafos que você considera conclusão, tá bem? Aí ficou para vocês, nós falamos na aula passada, né, um pouquinho sobre os tipos de discurso, expositivo, persuasivo, cerimonial. Vocês ficaram de realizar uma pesquisa, eu espero que vocês tenham feito aí, né, sobre essas personalidades aí, o Steve Jobs, a Michelle Obama, né, o Johnson também. Então, vocês ficaram de fazer isso aí. Espero que vocês tenham feito, que vocês tenham gostado. E na questão 11ª, vocês iriam escolher uma personalidade brasileira, né? Se vocês tivessem que escolher uma personalidade brasileira aí para ser o paraninfo ou a paraninfa da turma, quem seria e por que você escolheria essa pessoa? Tá bem? Isso aí é atividade de vocês, é pessoal, é vocês que vão fazer atividade de pesquisa. Meus amores, aqui a gente vai ter a questão 10. A questão 10, ela vai trazer um discurso. Esse discurso ele foi proferido por uma aluna, né, que estava concluindo o ensino médio no Colégio Estadual Emílio de Menezes, em Curitiba, tá? Eu não vou fazer a leitura porque vai se estender muito, vai tomar bastante tempo da aula, mas vocês irão fazer a realização da leitura, tá bem? E aí, a partir dessa leitura, nós vamos fazer atividade. Observem a estrutura do discurso, tá? Prestem atenção nos detalhes que ele traz, a forma, a linguagem, tudo isso é importante vocês observarem, tá bom? Levem em consideração que ela é uma aluna da turma, ela é a oradora da turma, então ela vai representar ali a turma, né? Para isso, obviamente, ela vai fazer um discurso, como eu posso dizer para vocês, coletivo, um discurso emocionante de alguma forma, sentimental, né? Mas também um discurso que vai visar muito também a questão dos agradecimentos, né? Você vai perceber em algumas partes desse discurso agradecimento aos professores, ao diretor da escola. Então, você vai perceber que ele é um discurso muito rico, muito, como eu posso dizer para vocês assim, muito profundo, tá bom? Vamos lá. Então,
Você vai perceber aí, por exemplo, que o discurso do paraninfo busca inspirar e aconselhar os formandos, né? Geralmente o paraninfo, ele é uma pessoa convidada pela turma para ir ali proferir aquele discurso de aconselhamento, né, e tudo mais. Só que o discurso de orador, ele é diferente. O discurso do orador, ele é um discurso que representa a turma, como eu falei para vocês. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão transcrever trechos desse texto que demonstre cada uma dessas intenções, tá bom? Qual é a parte que vocês perceberam aí que ela utilizou? Qual foi o trecho que ela utilizou como agradecimento? Aí, olha só. Aí, ele trouxe aqui como sugestão aí, olha. E diretor, obrigada por ter criado no Emílio um ambiente tão propício para que a semente plantada em nós florescesse, né? Esse momento é o momento que ela agradece ao diretor, mas existem outros momentos, outros agradecimentos. Então você vai pegar um trecho e colocar. Qual é a parte que ela vai rememorar alguma coisa? Aí você também vai lá. Lembrem-se que rememorar é viver de novo, né? É sentir saudade de alguma coisa. Então vocês vão lá e vão buscar um trecho que vocês percebem esse sentimento, tá bom? Essa intenção. Apresentar expectativas de futuro, né? Em vários pontos do texto, assim, ela apresenta essa expectativa de futuro. Ele trouxe uma sugestão também, mas se vocês encontrarem outras que vocês queiram destacar, fiquem à vontade para isso, tá bem? Explique a relação do orador e do paraninfo com os formandos. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? O paraninfo, por sua experiência, ele é convidado pelos alunos, né, para oferecer aconselhamentos, né? Ele vem ali, faz todo aquele discurso de aconselhamento, né? Ele tem uma experiência de vida e tudo mais. Já o orador, ele é um formando, ele é uma pessoa da turma que está formando e ele vai proferir um discurso ali coletivo, né, representativo da turma, tá bem? Qual é o objetivo, professora, do discurso de orador? Geralmente é agradecer, né, a todos que contribuíram pela conquista, né, e para expressar os sentimentos também, né, os sentimentos comuns daquela turma, tá bem? Questão 14. Vocês estão observando aí, né? Vocês vão identificar os trechos reproduzidos a seguir, né? E quais são esses trechos que constituem estruturas tradicionais do discurso? Falando sério, que responsabilidade está aqui na frente para falar por tantas vozes que compõem esse incrível terceirão? Qual é essa parte, professor? Qual é essa parte? É o quê? É o vocativo, a introdução, o exórdio ou é uma proposição? É uma proposição, tá bom? A letra B, muito tranquila, né? Boa noite a todos os presentes, boa noite, diretor Alcides, boa noite, professores, pais e amigos, boa noite, terceirão, é terceirão, tá? Então, aqui a gente vai perceber o quê? O vocativo, é o chamamento, a quem aquele discurso ele se refere, tá bem? A questão 15, tranquila também, né? Você sabe da importância de se conquistar a plateia desde a introdução. Nesse sentido, quais estratégias foram utilizadas pela oradora da turma? Aí você vai observar, ela faz o que? Ela faz elogio à plateia, demonstração de bom humor, explicação dos objetivos e motivos do discurso e da cerimônia, tudo isso ela traz no discurso. Aqui na questão 16, a gente vai falar um pouco sobre o tempo. A gente falou, né, por exemplo, gente, não posso me estender muito, né? Mas o tempo é algo que deve ser controlado nos discursos. Se você não controla o tempo, fica desorganizado, fica meio bagunçado, falando a real para vocês. Mas o que é que acontece? Existem algumas estratégias que você encanta as pessoas e controla e faz com que aquele tempo
digamos ali, as pessoas nem fiquem tão ligadas na questão do tempo. Então, se for um discurso chato, obviamente as pessoas vão achar que vai demorar a passar. Mas se for um discurso que as pessoas gostam, que as pessoas se divirtam, que as pessoas se citam à vontade ali naquele momento, elas nem vão perceber o tempo passar. E algumas estratégias elas vão ser utilizadas com esse objetivo, é fazer com que as pessoas nem percebam o tempo passando mesmo, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente vai perceber que a oradora da turma ela optou muito pelo humor, né? Então, quando você trabalha a questão do humor, as pessoas sorriem, as pessoas se envolvem e elas nem percebem mesmo o tempo passando, tá bom? Questão 16 aí, você vai fazer aí, tá bom? Dando ênfase a essa questão. A questão 17. A questão 17, ela vai abrir portas. Na verdade, a questão 16 e 17, ela já vai abrir portas para o nosso próximo assunto, que é a figura de linguagem, tá? Então, a questão 17 aí diz assim: a estratégia de inserir citações ao longo do discurso é bastante comum. Releia o trecho aí, né, da paranaense Helena Collodi, tá bom? Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos, né? Esses versos, eles devem ser interpretados em sentido conotativo ou denotativo. Por quê? Obviamente em sentido conotativo. Por quê, professora? Porque expressam ações figuradas, tá bom? Então, sentido denotativo é o sentido real das coisas, né? Sentido conotativo é o sentido figurado, tá bem? Nesse contexto, qual é o significado da expressão pintar estrelas? Pintar estrelas nesse sentido não é no sentido de você pegar o lápis e pintar, né? É no sentido de que, professora? Qual é a interpretação que você tem? É de tercer planos, né? Como aqui a resposta, né? Sonhar, dar os primeiros passos, né? Em direção a um desejo, tá bem? Letra C, o que é ter o céu ao alcance das mãos? É conquistar o que se quer, ser bem-sucedido, né? Então, é uma expressão que nos remete a ir além, a conquistar as coisas, né? Letra D, esse poema parece adequado ao discurso de orador? Sim ou não? Por quê? Geralmente sim, né? Por quê, professora? Porque o discurso de formatura, ele fala em realizações, expectativas e projetos para o futuro, né? Então, tá de acordo sim com o discurso e fica super legal, tá bom? A gente vai perceber, por exemplo, que alguns recursos expressivos, eles vão dar vida para aquele discurso, né? Então, com certeza é uma escolha super assertiva, tá bem? Transcreva outra citação literária feita pela formanda ao longo do discurso. Aí a gente vai ter aqui, por exemplo, quando ela fala assim, olha, estamos saindo do conforto de nossas carteiras para descobrir um admirável mundo novo lá fora. Ela faz referência ao livro clássico Admirável Mundo Novo, né? Que é um livro muito legal. Então, quando ela faz essa referência aí também, né, ela está utilizando aí uma citação literária, tá bem? Questão 18, meus amores. A questão da entonação e entusiasmo do orador são fundamentais para emocionar a plateia, fazendo-a vibrar. Usar intencionalmente de repetição na organização das palavras ou das sentenças é uma maneira de se chegar a isso. Aí ele pede para você reler o trecho. Que a gente seja sempre capaz de se colocar no lugar do próximo, que a gente sempre mantenha consciente, que a gente sempre lute para tornar esse nosso mundo, um lugar muito melhor. Observem que são expressões repetidas, né? Que a gente sempre, que a gente sempre, a gente sempre. Aí você, professora, não soaria pobreza de vocabulário? Nesse caso aqui, não, porque é um recurso expressivo, né? É um recurso expressivo, tá bom? Então, nesse caso, não soa como pobreza de vocabulário, tá bem? E aí você vai circular as expressões, já estão aí, né? Observa que ela optou por uma linguagem mais informal, com o uso do agente, né? O agente para se referir ao nós, né? Então, o agente ele é mais informal mesmo,
tá? Qual das duas versões do fragmento apresenta ritmo mais intenso? A original ou a reescrita por você? Aí vocês vão dizer aí, tá bom? Na letra C, tá certo? Vamos lá. Letra D, ela é pessoal também. E a letra E, você vai transcrever do texto outro trecho em que se utiliza a mesma estratégia de intensificação do ritmo. Então, você vai lá no trecho, lá no texto, perdão, e aí você vai buscar esse texto em que você perceba essa repetição, tá bom? Lembrando que essa repetição, ela é um recurso expressivo que cai super bem em um texto literário, tá bem? Então, meus amores, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído aí. Façam as atividades. Na próxima aula, a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Eu venho trazer um material bem legal para a gente trabalhar, além do livro digital, obviamente. E é isso. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.